essa declaração que foram recuperar do Jesus lá atrás, fazendo observações não muito felizes aí sobre os técnicos brasileiros, né? O Jesus falando que ele achava que os técnicos... Isso dito, repito, acho que em dezembro, né? Quando ele nem imaginava trabalhar aqui. O Jesus dizendo que havia uma defasagem, até assim, uma defasagem conceitual mesmo, né? E na forma também de trabalhar e armar os seus times dos técnicos brasileiros. Tá mentindo? Claro que... Tá mentindo? Então, é uma coisa que normalmente não se diz, né? Os profissionais envolvidos, eles sempre são muito cautelosos no momento de fazer esse tipo de crítica, mas ele falou isso. Teve gente que reagiu mal, já vi, por exemplo, em rede social aí, técnicos, ou pelo menos pessoas que orbitam aí o ambiente de futebol, dizendo que ele generalizou, não devia ter feito isso. Mas eu acho que, de qualquer forma, ele coloca o dedo numa ferida que está exposta há muito tempo e tem que ser discutido, sim. Porque a gente tem visto, ao longo desses últimos anos, trabalhos muito ruins e a seleção brasileira reflete isso. Não foi ético. Sim, isso aí, estamos de acordo. Poderia ter guardado para ele esse comentário, mas... Eu não sei, eu não li a entrevista, nem ouvi nada. Eu vi um trecho que o Mauro César Pereira divulgou. Nesse trecho que eu vi, que me parece é o cerne da declaração, o Jorge Jesus faz uma referência ao passado. Ele diz que no passado eram tantos craques no Brasil, né, que os técnicos nem se preocupavam, porque os problemas táticos no jogo eram resolvidos por aqueles jogadores excepcionais, né? E que hoje isso está mudando. Ele falou antes de estar no Brasil, ele estava trabalhando no futebol da Arábia, sei lá onde, e falou isso para a imprensa francesa, né? Foi um veículo francês. E ele diz o quê? No passado, eram tantos craques que os treinadores brasileiros nem se preocupavam. Porque eles não tinham grandes problemas a serem resolvidos, porque mesmo os problemas táticos eram resolvidos por esses craques dentro de campo, né? E que hoje isso estava mudando, que os técnicos brasileiros estavam mudando, estavam agora sim com desafios que eles tinham de resolver taticamente, etc. Então, essa foi a maneira como eu vi, o que eu li. O Mauro publicou esse trecho, e que acho que é o trecho essencial, é o trecho que deve ser debatido, que é onde ele fala esse negócio, né? Agora, você pode até dizer, e o próprio Mauro ressalva na publicação dele, que na fala do Jorge Jesus há um erro, que é o da generalização, porque ele não fala ele fala dos. Sim. Né? Então, generaliza. É um erro. Mas que, convenhamos, o que ele está dizendo era assim. E mesmo assim, não é uma verdade. Né? O Otto Glória trabalhou no Brasil. Tá certo? O Fiola aprendeu muito com o Bela Gutmann. Né? O Enio Andrade foi um técnico excepcional. O Tim foi um técnico excepcional. O Tele foi um técnico excepcional. O Brandão, a sua maneira, cada um com suas características. Né? Eu acho que é muito aquele negócio que fica no imaginário das pessoas. Por exemplo, do Lula, técnico do Santos. Né? E que não é. Outro dia conversamos aqui com o Mengalvio, o Milton Neves e eu. E o Mengalvio encheu o Lula de elogio. Porque ele falou assim, claro, na hora lá, a preleção dele era maravilhosa, porque ele chegava e falava assim, gente, eu comprei uns móveis, a prestação, então vocês ganham esse jogo aí que eu preciso do bicho. Porra, perfeito, pô. Não era o que tinha que ser falado. Que bela preleção. Qual era a sacada, onde é que ele era diferente dos outros? Ele batia o olho no moleque, como o Coutinho. O Coutinho chegou no Santos com 15 anos. Ele bateu o olho e falou assim, vai ser titular, cara. Né? Ele tinha isso, ele descobria jogadores. O Lula, ele conhecia futebol, mas não era o estrategista, não sei o quê. Então, generalizar é uma bobagem, você vai cair no erro, é óbvio. Olha quantos técnicos bons nós citamos ao longo de décadas. Quase todos esses aí que você citou, eles foram trabalhar fora do Brasil depois, né? Enfim, o Glória, vários outros aí acabaram fazendo carreiras importantes fora. Agora... O que a gente vê, né, Zaidan, de uns 20 e poucos anos para cá, e agora cada vez menos, é exatamente o mundo vindo olhar o técnico brasileiro, buscar o técnico brasileiro. Então, era muito comum, por exemplo, até, enfim, aqueles países aí como Catar, Arábia, Kuwait, toda hora é técnico brasileiro trabalhar lá. Em bons times da Europa, também. Eu
enfim, já estudei muito, escrevi muito sobre o Martim Francisco, Sim. que embora seja praticamente ignorado aqui, é o cara que inventou o 4-2-4 e foi ele. Tem, inclusive, referência aí de autores estrangeiros, estavam falando dele. Aqui no Brasil se esquece isso. Mas ele foi um cara que foi trabalhar na Espanha depois, foi trabalhar em Portugal. Agora... O Feola trabalhou no Boca, pô. exatamente. Trabalhou no Boca Juniors. O Boca, aliás, teve outras, né? O Tim, por exemplo, levou... Tim era muito bom. Pô, Ele Andrade era Peru, excepcional. a Copa do Mundo. Agora, o problema é que isso não acontece mais. É. Quer Agora, dizer- o que me incomoda, não sei se vocês, o Bernardo, também tem essa impressão, é o seguinte, o incômodo é muito mais por ser um estrangeiro. Isso me incomoda. Às vezes se chega aqui... Quantas vezes, por exemplo, o Muricy reclamou de comportamento dos treinadores fora de campo, ou seja, treinador tentando derrubar o outro e não sei o quê, não é? O Tele dizia, os melhores treinadores deviam estar na base, porque os garotos não estão sendo bem formados. Tava tudo bem. Se um estrangeiro faz uma observação que, repito, ele está falando do que ele achava no passado, né? Que os técnicos tinham tantos craques que não precisavam se preocupar, há uma reação. Eu acho que alguém pode dizer assim, eu discordo. Eu, por exemplo, discordo em parte do Jorge Jesus. Em parte importante. Então, uma coisa é o treinador falar assim, eu discordo por isso. Outra coisa é aquele negócio de... o cara chegou aqui... Isso aí já não dá, cara. Esse negócio de ele é português, ele é argentino, ele é canadense, ele é Nós chinês. ganhamos 5 copos. Eles, Isso não importa, cara. Isso não importa. O que importa... o Sampaio escreveu isso aí. Temos 5 títulos mundiais. Como temos 5 títulos mundiais? Porra. É igual o Ricardo Teixeira dizer, eu ganhei 2 Copas. Quem ganhou? Você fez gol de bicicleta, você deu passe pro Romário, o que você fez, cara? Não é? Então, Contigo, Zaidan. E você, Bernardo, como é que você encarou essa declaração do Jorge Jesus? Olha, um belo debate aí promovido pelo Fábio Piperno. Fábio Piperno Promoções, mais uma vez brilhando por aqui. É o seguinte, amanhã, não vai dar tempo hoje, mas amanhã não me deixem esquecer. O Piperno não estará amanhã, mas o Roman e o Zaidan sim. Não, por favor, não me deixem esquecer. Eu tenho uma reflexão até que envolve a Inglaterra nessa história. Hoje não vai dar tempo porque eu vou me ater a essa questão do Jorge Jesus. Como disse o Zaidan, não existe uma instituição técnicos brasileiros monolítica e homogênea. Não existe isso, né? Assim como não existe uma instituição técnico estrangeiro monolítica e homogênea. Tem coisas legais acontecendo na Argentina, na Colômbia, em Portugal, na Espanha, em termos de preparação de técnicos, né? Eu quero falar mais sobre isso amanhã. Eu acho que a grande questão aí, Piperno, Zaidan, Romão e amigos, os técnicos, ou grande parte deles, eu não vou generalizar, grande parte, ou uma boa parte dos técnicos brasileiros ainda não assimilou a última grande revolução no futebol mundial, que para mim aconteceu em 2008, promovida pelo Guardiola. Se a gente pegar o histórico de técnicos brasileiros até 2008, você vai falar, pô, esses caras brilhavam no futebol do exterior, né? Vamos pegar, por exemplo, a seleção de Portugal. As melhores colocações da seleção de Portugal, que não é uma seleção do primeiro escalão no futebol mundial, em Copas do Mundo, nesses casos ela foi dirigida por técnicos brasileiros. Em 66, o Otto Glória, em 2002, o Filipão. Foi quando Portugal terminou em terceiro em 66, em quarto lugar em 2006. 2002 não, 2006, né? A partir do momento em que aparece o Guardiola, você pode ver que diminui a quantidade de técnicos brasileiros, esses técnicos que vão trabalhar no futebol europeu, né? Aí há um fenômeno na China que já não acontece mais tampouco, né? Então eu acho que a questão aí é 2008. Para mim, até 2008 ainda havia espaço para grande parte dos técnicos brasileiros foi até o momento da grande revolução. Depois disso, o futebol mudou, né? E aí você tem um Guardiola que começa a reinar soberanamente, né, de forma soberana, no futebol europeu, e técnicos europeus começam a ter aquele sarrafo colocado ali pelo Guardiola e começam a treinar as equipes deles para bater os times do Guardiola. Você vê essa não é uma rivalidade fora de campo, não existe isso entre Klopp e Guardiola, mas você veja só o Liverpool jogando futebol bem diferente do futebol do Manchester City, mas brigando ali, sempre com o Manchester City. Pô, o último campeonato inglês o City fez 97, o Liverpool fez 98, o Liverpool fez 97 pontos. Quer dizer, existe uma briga causada no mais alto nível, provocada pela Revolução de 2008,
do Guardiola. Então, para mim, o ponto da questão tá aí, tá? Até 2008 houve não uma igualdade de condições, eu acho, mas ainda havia espaço. Mas depois de 2008, eu acho que demorou, né? Em 74, por exemplo, a Revolução da Holanda, tal, que já vinha sendo preparada no Ajax, nos anos 60, antes até do Rinus Michels, pelo Vic Buckingham, da Inglaterra, que vai treinar o Ajax e prepara o terreno, ele é o avô do futebol total, né? Em 74, o Zagallo olha para aquilo e fala, não, isso aqui é um futebol tico-tico no fubá. E toma, não um baile, né? Não foi um baile, foi até um jogo violento aquele Brasil e Holanda, mas perde da Holanda, né? Eu acho que essas evoluções, ao longo da história a gente vê isso, às vezes causam uma demora, até de adequação nos técnicos aqui do futebol brasileiro. E essa, particularmente de 2008, me parece que está demorando mais. Em 2006, na Copa do Mundo, trabalharam 4 técnicos brasileiros. O do Brasil, obviamente, mas o Filipão em Portugal, o Zico no Japão e o Paquetá dirigindo aí a seleção saudita. Hoje, nas últimas Copas do Mundo, só um técnico brasileiro trabalhou em cada uma, o técnico do Brasil. Então, as seleções, o mundo deu as costas para esse profissional que não consegue se atualizar, ou pelo menos não conseguia. Tomara que essa geração que está vindo aí consiga aí resolver, tirar essa diferença, né? Resolver esse gap. Mas aí, né? tirando o Filipão, né, que vamos respeitar a seleção de Portugal, Jamaica e por aí vai, né? Não, mas você vê, por exemplo... Não, mas o feito do René... Peraí. O feito do René Simões com a seleção jamaicana... Não, mas o ponto... Sim, mas o ponto não é esse. O trabalho é excelente, mas o tamanho da seleção que lhe deu essa oportunidade. É isso que eu tô dizendo. Mas Não, mas eu falei de 66 do Alto Glória. Eu falei de 66 do Alto Glória. O Filipão dirigiu o Chelsea. Não, foi perfeito. mal, mas ele foi contratado pelo Chelsea, né? Eu tô falando em relação ao prestígio do treinador brasileiro pra pegar uma grande seleção. É esse meu ponto. Não tô batendo de frente com nada que você disse, Berna. É só o ponto do tamanho do treinador. Mas sinta-se à vontade pra bater, não sou dono da verdade. Mas meu ponto era só, fique à acho que vontade. o Piper não entendeu o que eu quis dizer. O tamanho do treinador brasileiro, beleza, fez um excelente trabalho, mas era Jamaica, entendeu? A Premier League e a Liga Espanhola são 2 belos exemplos, porque é o seguinte, elas têm um monte de técnicos estrangeiros trabalhando lá. Quer dizer, não existe reserva de mercado para o técnico inglês em um e para o técnico espanhol em outro. Então eles vêm buscar argentinos, tem chileno, tem, enfim, uruguaio que já trabalhou por lá, mas você não encontra mais técnico brasileiro. É isso. Quer falar, Berna? Até acrescentando o que disse o Piperno. Piperno, pegue os 9 primeiros colocados da Premier League nessa temporada aqui. São 4 rodadas só. Os 9 primeiros colocados. Sabe quantos times tem técnico inglês? Isso aí. 1. O Crystal Palace que está em quarto, que eu não acho que vai terminar a Premier League nessa colocação.